nós estamos diante da Tua presença. Nesta tarde, meu Senhor, nós apresentamos a Tua serva, Cindy, tem que ser colocado na Tua presença. E eu sei, meu Senhor, que é Tu que capacita, que é Tu que dá graça. Eu sei que Tu já tens colocado uma palavra no coração dela e eu peço a Ti nesta tarde, que Tu possa usar ela nesse círculo de oração com graça da Tua parte. Que Tu venha usar ela com autoridade, que tudo aquilo, meu Senhor, que Tu já tens colocado no coração dela, que ela venha entregar para a Tua igreja, que Tu venha usar ela poderosamente nesta tarde, meu Senhor, como uma tocha nas Tuas mãos, para que o Teu povo que aqui chegou, venha sair daqui alegre, animado e cheio da Tua presença. Nós pedimos, meu Senhor, usa a Tua serva nesta tarde, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Te abençoe. Glória a Deus. Eu cumprimento todas as irmãs com a paz do Senhor, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10 e versículo 42. Lucas 10, 42. Enquanto as irmãs procuram, eu já quero expressar aqui a minha gratidão ao Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta tarde, e também a irmã Ana, que fez o convite. É um motivo de muita alegria para mim e de honra estar no meio de tantas mulheres abençoadas, E peço que você fique intercedendo para que o Senhor use a minha vida para falar conosco nessa tarde, amém? Então, Lucas 10, 42, vamos ler apenas a parte B, que vai nos dizer: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmã? Você pode tomar o seu assento? E para iniciar, como a irmã Marielle acabou de ler, o tema que as irmãs escolheram nesse ano é um tema muito lindo e um tema muito profundo, Quando nós falamos em torre, nós imaginamos um lugar alto, um lugar que dê uma visão ampla, um lugar que permita enxergar longe. E como o próprio nome já diz, torre de vigia. Quem está nessa torre tem a função, tem o objetivo, é incumbido de vigiar. E quando a gente fala em vigiar, logo a gente já pensa nos sinônimos dessa palavra, que vem observar, cuidar, estar atenta. E quando a irmã Ana falou comigo, eu estava com uma palavra em meu coração. Mas naquela mesma manhã o Senhor me direcionou para a vida de Maria. E ela é uma mulher, minhas irmãs, que estava na torre de vigia, de uma maneira diferente. Mas desde aquela manhã, o Senhor tem ecoado no meu coração e na minha mente uma frase, repetidas vezes durante todos esses dias, que estar aos pés de Jesus também é estar na torre de vigia. Estar aos pés de Jesus também é estar na torre de vigia. Então, minhas queridas, nessa tarde nós vamos falar um pouquinho da vida de Maria, sobre as suas características e lições que o Senhor nos ensina através da vida dela. Ela é conhecida como Maria de Betânia, porque o lugar que ela residia era na aldeia de Betânia. Ela residia junto com a sua irmã Marta e com seu irmão Lázaro. E a Bíblia vai nos contar que o Senhor ia repetidas vezes até esse local, e sempre que ele ia lá, ele visitava a casa de Maria. Maria, ela foi uma mulher humilde, ela foi uma mulher amorosa, ela foi uma mulher observadora. Maria, ela via o que os outros não conseguiam ver. E nós vamos ver que ela era uma mulher que amava e valorizava Jesus. E Jesus tinha amizade com Maria. Cada vez que ele ia a Betânia, ele visitava tanto Maria quanto seus irmãos. Então, eles tinham um vínculo. E a Bíblia ela vai nos registrar alguns episódios em que Maria vai aparecer. Não são muitos, mas cada vez que a Bíblia fala sobre Maria, nós vamos perceber tamanha fé e devoção que essa mulher tinha com Jesus. Maria, como primeira característica de Maria, ela tinha sede pela presença de Jesus. E essa característica nós vamos observar lá onde nós lemos mesmo, em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 38, daí um pouquinho acima,
que é quando a Bíblia vai nos contar quando Jesus visita a casa de Maria. E a personalidade dela era diferente da sua irmã Marta. Enquanto Marta era mais agitada, mais ágil, Maria ela era mais quieta, mais retraída, mais calma. E nós vamos ver que quando Jesus chega até a casa delas, Marta vai permanecer nas lidas da sua casa. Eu imagino que ela estava muito atarefada por receber o mestre em casa, quem sabe arrumando a casa, arrumando, preparando o alimento. E quando Jesus chega, Maria vai ficar aos pés de Jesus e Marta vai seguir nos seus afazeres. E aqui nós vamos ver que Maria deu importância àquele momento com Jesus, né? E eu fico imaginando quão ricas não deviam ser as conversas com Jesus que Maria teve com Jesus naquele momento. Imagina você sentar com o mestre e ficar ali aos pés do Senhor ouvindo aquilo que Ele ia ensinar, aquilo que Ele ia aconselhar, as experiências que Ele iria contar, aprender com Jesus. E essa atitude que Maria teve já nos mostra que ela tinha uma sede espiritual e uma necessidade de estar perto de Jesus. E aqui o Senhor já começava a falar em meu coração que essa é uma característica que nós devemos ter também. Ter um coração sedento pelo Senhor, ter um coração disposto a buscar pela presença do Senhor. Porque nós sabemos que Jesus é precioso. Ele é o nosso bem mais precioso e é muito importante nós priorizarmos Ele nas nossas vidas. Outra característica de Maria é que ela tinha um coração grato. Isso nós vamos ver em João 12, no versículo 3, quando a Bíblia vai nos dizer: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Com essa atitude de Maria, ela vai expressar a sua gratidão ao Senhor. Quando ela unge os pés do Senhor, ela expressa a gratidão dela ao Senhor. E naquela época o nardo puro, ele era um perfume muito precioso. Era um óleo perfumado de alto valor, ele era caro. E era muito valorizado porque, além dele ser muito cheiroso, ele também tinha propriedades curativas. E a pessoa que tinha posse desses nardos, ela era vista como uma pessoa luxuosa ou com status. Só que Maria, ela não se importou com o símbolo que aquele nardo tinha. Maria, naquele momento, quando ela derrama aquele perfume aos pés do Senhor, ela se importa em expressar sua gratidão e honrar a Jesus com a sua atitude. E nós vamos ver que Maria, ela foi criticada por essa atitude. Judas vai questionar por que ela não vendeu aquele nardo se era tão precioso, se era tão valioso. Mas Maria, ela não deu ouvidos, ela não se importou com as pessoas que estavam ao seu redor. Ela não deu ouvidos às críticas, às palavras malditas que as pessoas pudessem estar falando ao seu redor. Ela só se importou em expressar a sua gratidão a Jesus e a honrar a Jesus com a sua atitude. E novamente, minhas irmãs, essa é uma característica de Maria que nós também podemos ter nas nossas vidas, né? Não nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor, com aquelas palavras que às vezes nos magoam, com as palavras que às vezes vêm como crítica que nós não gostaríamos de ouvir, mas a nossa prioridade é em expressar a nossa gratidão a Jesus, ter um coração grato. E eu costumo falar sempre na minha convivência que um coração grato alegra o coração do Senhor. E como nós não sermos gratas, né, minhas queridas, a um Deus tão bondoso com as nossas vidas. Um Deus poderoso, aquele que é fiel, que é grande, que é majestoso, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que está conosco em todos os momentos. O Senhor é tão precioso e que honra, minhas irmãs, nós temos de estar aqui nessa tarde para adorar e para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Outra característica de Maria, ela era uma mulher corajosa. Ainda nesse versículo nós vamos ver que ela vai enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Só que naquela época as mulheres elas não podiam andar com seus cabelos à mostra. Elas não podiam andar com eles expostos ou com eles descobertos.
E a mulher que andasse dessa maneira, ela poderia ser severamente punida por essa atitude dela. A Bíblia não vai nos dizer se Maria teve medo ou se alguém falou algo para Maria por aquela atitude dela estar com os cabelos descobertos. Mas, mais uma vez, nós vamos ver que Maria vai honrar a Jesus com aquela atitude. Maria, ela foi contra as regras daquela época para honrar a Jesus. E ela foi uma mulher corajosa. Eu tenho certeza que Maria, ela sabia que ela não podia tirar o lenço dos seus cabelos. Eu tenho certeza que Maria sabia da punição que ela poderia receber por estar fazendo aquilo. Mas isso não foi um empecilho para Maria, porque a prioridade de Maria era honrar a Jesus. E eu fico admirada com a vida dessa mulher, porque além dela ser humilde, dela ser amorosa, observadora, de ser uma mulher bela, ela também foi corajosa. E novamente o Senhor falava comigo mais uma vez nessa característica aqui. Nós também devemos ser mulheres corajosas, mulheres que vão contra as regras impostas neste mundo em que a gente vive, mulheres que vão contra aquilo que a sociedade impõe, simplesmente para honrar a Jesus, para adorar a Jesus. Que nós possamos ser mulheres corajosas, que a gente não abra mão das Escrituras, do que diz na palavra do Senhor, que se precisar sim, nós vamos ir contra este mundo que está cada vez mais corrompido, mas cada uma que está aqui é escolhida do Senhor, para ser corajosa, assim como Maria foi, para que nós possamos honrar e adorar aquele que é digno, minhas irmãs, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, queridas. Está tão bom aqui, desde a hora que as irmãs já estavam ajoelhadas orando, eu já pude derramar as minhas lágrimas na presença do Senhor. Abra o seu coração e esteja atenta ao que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Maria também, ela foi uma mulher de fé. Nós vamos ver essa característica dela lá em João 11, no versículo 32, na situação em que seu irmão Lázaro havia morrido. E quando Jesus chega e ela vai falar: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E com toda essa situação, Maria, como eu já falei, o temperamento dela era diferente, ela era uma mulher melancólica. Então, com toda aquela situação que ela estava vivendo, ela ficou triste, ela ficou quieta, ela ficou abatida. Mas ela não perdeu a fé no Senhor. Ela acreditava no poder que o Senhor tinha de realizar milagres, de operar maravilhas, porque ela já tinha contemplado. A Bíblia vai nos falar que Jesus, quando ia a Betânia, os seus passos eram seguidos por milagres. Então Maria já havia contemplado milagres. Então, mesmo naquela situação em que o seu irmão estava morto, ela ainda acreditava no poder que Jesus tinha. E logo após que ela falou essa frase: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor vai fazer o impossível. Jesus chega e vai ressuscitar o seu irmão que já estava morto há 4 dias. O Senhor fez o impossível e a fé de Maria estava firmada em Deus. E a nossa fé também deve estar firmada no Senhor. Isaías 26:4 nos diz: confiai para sempre no Senhor, pois é uma rocha eterna. Ele é a nossa rocha inabalável. Não importa o problema, não importa a situação, não importa a luta, não importa a doença, não importa a tempestade que se levantar. Você tem que ser uma mulher de fé, assim como Maria foi, que mesmo numa situação que parecia impossível, ela depositou a sua fé no Senhor. Em Mateus 28:18 vai nos dizer que o Senhor tem todo o poder na terra e no céu. E nós cremos e nós servimos a um Deus do impossível. Aleluia. E através dessas características de Maria, nós vamos aprender algumas lições com ela. Como a primeira lição é priorizar a presença de Jesus. Maria nos mostrou que ter a presença de Jesus perto é valioso.
Ter a presença de Jesus nas nossas vidas é o que nós temos de mais precioso, de mais importante, de mais valioso. E nós sabemos que priorizar Jesus nos dias em que nós vivemos, às vezes se torna um pouco difícil. Nós vivemos em dias difíceis, em dias trabalhosos, em dias cansativos, com rotina, com trabalho, com casa, as irmãs que têm filhos. Mas priorizar Jesus, mesmo que às vezes difícil, é necessário. Salmos 84:10 vai nos dizer: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Aleluia. Com a vida de Maria, minhas irmãs, nós também aprendemos sobre adoração sincera e entrega total. Nós vamos aprender isso naquele momento em que nós já lemos, quando ela quebra aquele perfume precioso aos pés do Senhor. E esse ato que Maria teve demonstra humildade e amor genuíno por Jesus. A lição que nós aprendemos com ela sobre essa adoração sincera e entrega total também é novamente a não nos importar com as pessoas, não nos importar com os falatórios, mas sim nos entregar por completo ao Senhor. E nos entregar por completo, entregar os nossos corações, é entregar os nossos pensamentos, é entregar as nossas atitudes, é entregar as nossas obras diante do Senhor. É tudo para Ele, é tudo sobre Ele, irmãs. Em Romanos 11:36 nos diz: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Mais uma lição, irmãs, que Maria vai nos ensinar. E essa aqui é uma lição que eu acho linda, que é oração perseverante. Mesmo quando Lázaro ficou doente e acabou falecendo, Maria, além de não perder a fé, ela também não deixou de orar. Mesmo as pessoas ao seu redor falando e criticando, o que adiantava ela permanecer, ela esperar por Jesus, sendo que seu irmão já estava morto. Mas Maria se mantinha com fé, com perseverança e com oração. E aqui essa lição nós vamos ver que nas nossas vidas nós também precisamos agir assim. Nós não oramos só quando a luta vem, nós não oramos só quando a doença vem, nós não oramos só quando as coisas apertam, nós oramos no dia alegre também, nós oramos na fase boa também, na bonança, quando nós temos vitória. A nossa vida de oração deve ser constante perante o Senhor. A oração, irmãs, ela é essencial nos nossos dias. 1 Tessalonicenses 5:17 vai nos dizer: orai sem cessar. E nós temos livre acesso ao nosso Pai. E eu fico pensando quão maravilhoso é, irmãs, nós podermos dobrar os nossos joelhos e ter comunhão com o Senhor. E falar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Aleluia. Isaías 59:1 na parte B vai nos dizer: nem seu ouvido está gravado para não poder ouvir. Nenhuma oração que você faz é em vão. Maria permaneceu orando mesmo quando tudo estava difícil. Mesmo quando a situação parecia impossível. Mas o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor ouviu a sua petição. Que nós possamos ter esse desejo ardente em nossos corações de ter uma vida constante de oração diante da presença do Senhor. Aleluia. E como já falei no início, Maria, ela é conhecida como Maria de Betânia. E eu fui ler sobre o significado de Betânia, ou a origem da palavra Betânia, e é uma palavra que vem do hebraico, que vai significar casa dos figos ou casa dos pobres. E Betânia é mencionado na Bíblia como lar de Maria, de Marta e de Lázaro, e era um lugar em que Jesus visitava e que realizava milagres. E Betânia na Bíblia ela vai ter um significado espiritual e simbólico de esperança, de fé e de renovação. E ela é associada a um lugar onde as pessoas pobres iam para buscar um conforto ou um apoio.
E quando eu lia sobre isso e entendia sobre isso, o Senhor trazia ao meu coração e à minha mente que quantas vezes os nossos lares também não são como a casa dos figos. Quantas vezes as suas casas não são como as casas dos figos, em que os seus filhos chegam pedindo uma oração, em que o seu marido chega pedindo uma ajuda, pedindo uma oração, em que pessoas que você conhece, tanto da sua família quanto amigos, chegam na sua casa pedindo uma oração. E você se põe aos pés de Jesus para ver o que o Senhor vai falar. Na torre de vigia, é assim, lá em Abacuque vai dizer, me coloquei na torre de vigia para ver o que o Senhor vai falar. E quando você se põe aos pés de Jesus, você consegue ajudar essas pessoas. Elas encontram conforto, elas encontram apoio na casa de vocês, porque Deus usa a vida de vocês, irmãs. Porque assim como Maria, vocês são mulheres de fé, vocês são mulheres de oração, vocês são mulheres de coragem, são mulheres corajosas. E estar aos pés de Jesus faz toda a diferença. É uma atitude muito importante que nós temos que ter. E muitas vezes nós associamos que estar na torre de vigia é estar num lugar alto, é estar com os olhos abertos, vigiando. Mas se você parar para pensar quantas vezes em que você estava aos pés de Jesus, o Senhor deu o livramento para o teu filho. Quantas vezes que você estava prostrada aos pés de Jesus, o Senhor guardou o teu marido. Quantas vezes você, prostrada aos pés do Senhor, Ele não abriu aquela porta que você precisava. Quantas vezes você não se encontrou se derramando na presença do Senhor aos pés de Jesus e Ele salvou, Ele curou, Ele transformou, Ele libertou. Aleluia. Vou repetir novamente a frase que o Senhor falava fortemente ao meu coração. Estar aos pés de Jesus também é estar na torre de vigia. Nós ouvimos e aprendemos que estar na torre de vigia é para nós também avistar os perigos, para ficar alerta aos perigos, para nós avistar e avisar. Mas novamente, quando você está aos pés de Jesus, o Senhor dá o livramento. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Certa vez eu ouvi uma frase que ficou gravada também no meu coração, que o lugar mais alto que uma pessoa pode estar é aos pés do Salvador. O lugar mais alto que uma pessoa pode estar é aos pés de Jesus. E na Bíblia nós vamos ver várias situações em que pessoas que estavam prostradas aos pés de Jesus foram alcançadas por Ele. Em Mateus 15:30 vai nos dizer: uma grande multidão dirigiu-se a Ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e Ele os curou. Aos pés de Jesus tem cura. Em Marcos 5:22 vai nos dizer: eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Aos pés de Jesus, um pai aflito clama pela sua filha. E o que acontece, minhas irmãs? Jesus vai até a casa de Jairo e cura a filha de Jairo. Em Marcos 7:25 nos diz: de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Aos pés de Jesus, uma mãe intercede por sua filha. Minhas irmãs, é aos pés de Jesus que as suas dores são tratadas. É aos pés de Jesus que jorra uma fonte inesgotável de vida e de paz. É aos pés de Jesus que você clama pela sua família. Minhas irmãs, eu tenho passado por um processo de espera. E eu fico surpreendida de uma maneira em que parece que todas as portas têm se fechado. Mas é nesse tempo de espera em que o Senhor tem me ensinado a importância de estar aos seus pés.
É aos pés do Senhor que eu me derramo todos os dias. É aos pés do Senhor que eu clamo todos os dias, porque assim como Ele fazia aqui na palavra dEle, Ele também faz nas nossas vidas. Querida, você sim está na torre de vigia. Você sim está posicionada. Você sim está com as armaduras que são necessárias. Mas ouça o que o Senhor diz nessa tarde. Ele preparou esse momento para que, assim como Maria, você esteja aos seus pés. Para que, assim como Maria, você se lance, você se derrame na presença do Senhor. Para que você possa clamar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo. Para que você possa clamar por aquilo que você tem necessidade. Aos pés de Jesus, queridas, tem cura. Aos pés de Jesus tem libertação. Aleluia. Comece a adorar ao Senhor e traga na sua memória por aquilo que você precisa clamar. Nós vamos estar orando juntas agora aqui no final. E se você quiser, passe aqui à frente para juntas clamarmos ao Senhor. Vamos todas clamar em uma só voz, para que o Senhor atenda o nosso clamor. Nós falamos, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam nos ouvir nessa tarde. E Ele já está aqui, querida. Louve, adore ao Senhor. Se prostre na presença do Senhor. Faça como Maria, que se derramou na sua presença. Que nessa tarde você possa escolher a boa parte. Você possa se quebrantar na presença do Senhor. Que você seja sensível ao que o Espírito Santo está falando nessa tarde. Estar aos pés do Senhor também é estar na torre de vigia.